Provérbios, capítulo 10, versículo 1. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Preste atenção em que tipo de filho você tem se tornado. Seja um filho sábio, um filho que decide temer ao Senhor. Quando nós vamos ali em Provérbios capítulo 1, nós vemos aqui no versículo 7 que para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Temer a Deus, o Senhor, significa ter alto respeito pelos seus ensinamentos, para cumprir esses ensinamentos e ter uma vida reta, justa, pela verdade e que seja direita. E quando nós vamos no capítulo 9 de Provérbios, nós também vemos a mesma recomendação, no versículo 10. Veja que aqui no capítulo 9, que é um capítulo que fala totalmente sobre a sabedoria e depois sobre a tolice, dizendo que tanto a sabedoria quanto a tolice convidam as pessoas, o versículo 10, que é no meio do capítulo 9, fala que para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. É pela sabedoria que nós decidimos melhor. Tanto que o versículo 11 fala que a sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. E o versículo 12 fala que se você for sábio, o lucro será seu. Mas se você zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. Então aqui no capítulo 10, quando nós lemos o versículo 1 que diz: o filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza de sua mãe, nós vemos que aquele que encontra a sabedoria caminhará pelo caminho direito, pelo caminho justo, pelo caminho da verdade, pelo caminho do perdão, pelo caminho da correção, pelo caminho do entendimento, pelo caminho da revelação e da prudência e do discernimento, escolhendo sempre aquilo que é bom, e trará alegria para o pai e também alegria para a mãe. Tem muitos filhos que dizem assim: o meu pai não presta e a minha mãe não cuidou de mim. Então eu vou ser o pior tipo de filho que puder ser. Vou responder, vou tomar decisões erradas. Quantas jovens, quantas mulheres hoje, olhando no retrovisor da vida, vão dizer assim: eu me envolvi com esse cara de tanta raiva do meu pai e da minha mãe. Você já ouviu, já conheceu pessoas assim? Aquele homem que casou com a mulher errada porque disse: a minha mãe falou tantas coisas ruins para mim que eu casei com essa mulher de propósito, só para trazer a pior nora. Ou a filha que disse só para trazer o pior genro, para dar desgosto para os meus pais. Não faça isso. Às vezes, você fica com raiva e com mágoa do seu pai e da sua mãe, mas você vai fazer o mal para si mesmo, para si mesma. Busque a sabedoria. O quinto mandamento, lá nos 10 mandamentos em Êxodo 20, diz assim: honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem e se prolonguem os seus dias na terra. E muitas pessoas que têm pais que são maus pensam assim: como assim eu tenho que honrar o meu pai e a minha mãe? Esse pai e essa mãe que não cuidam de mim? Esse pai e essa mãe que são maus? Mas o honrar tem dois aspectos. O primeiro aspecto, volte um pouco na história. Veja o que foi que os seus avós passaram para o seu pai e para sua mãe. E veja qual foi
o conjunto de aprendizado que eles tiveram da vida. E a partir disso, avalie se ele ou ela poderiam ir além do que deram a você. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, honrar o pai e a mãe, não é sobre eles, é sobre você mesmo, é sobre você mesma. É sobre você pode ser melhor. E Jesus disse: amai os vossos inimigos. Se Jesus disse: amai os vossos inimigos, em outras palavras, o que você fez para o seu inimigo ser teu inimigo? Muitas vezes você não fez nada, mas mesmo assim, Deus diz: se você é meu filho, o seu padrão de conduta é alto e o seu padrão de comportamento é superior. Então você não odeia o inimigo. Você olha para o inimigo e diz: o Senhor é aquele que me guarda. O Senhor é aquele que me cuida. Eu não tenho inimigos. Aqueles que se levantam contra mim são inimigos do Senhor. Então é com o Senhor que eles têm que lidar, porque da minha parte eu não tenho que lidar com eles porque eu não tenho inimigos. E se esse é o critério que Deus, que Jesus estabeleceu com os nossos inimigos, que se dirá com os nossos pais? Então, ainda que o seu pai e a sua mãe sejam uma pessoa viciada, seja uma pessoa que não deu tudo aquilo que você esperava, pense no seu relacionamento com Deus e que você é filho do grande Pai, que é Deus. E pense: vou ser um tipo de filho que é sábio e vou honrar o meu pai e a minha mãe. É difícil quando seu pai e a sua mãe não foram aquele modelo que você esperava, mas se você consegue honrá-los, então você consegue demonstrar a sua relação com Deus e a sua comunhão, e você se torna uma pessoa melhor. Então essa questão, quando você não tem bons pais, não é sobre eles, é sobre você mesmo, é sobre você mesma. Versículo 2: aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. Então, seja honesto. A honestidade anda com a sabedoria. Se você age com desonestidade, em algum momento você vai tomar um prejuízo. O desonesto começa a ser conhecido nas suas rodas. As pessoas começam a dizer que você não é uma pessoa leal. Em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 1, fala que o bom nome é muito melhor do que as riquezas. Porque com o bom nome, você consegue contratos, relacionamentos, um bom casamento, porque as pessoas vão dizer para as pessoas, quando você estiver procurando alguém, se você for solteiro, ou se você for solteira, que você é uma pessoa direita. Então, aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada. Você pode ganhar muita vantagem em uma situação, mas logo você vai tombar, porque a desonestidade, ela não serve de nada. Quantas pessoas foram desonestas e depois morreram porque trapacearam alguém que não aceitou a trapaça e que resolveu se vingar matando aquele que foi desonesto? Então a honestidade livra da morte. Livra da morte física e livra também da morte espiritual. Se você for desonesto, o Espírito Santo não habita em pessoas que são desonestas. Versículo 3: o Senhor Deus não deixa que os bons passem fome, mas impede os maus de conseguirem o que tanto querem. Veja que o versículo 3 fala que aquele que é bom, Deus guarda, Deus cuida. Nem que Deus tenha que enviar outras pessoas para ajudar aquele que caminha na justiça. Ele não vai deixar que aqueles que servem a Ele passem fome. Mas aqueles que são maus, por mais que se esforcem em conseguir o que querem, o próprio Deus os impede de levar adiante os seus propósitos. Eles podem conseguir muitas riquezas por um período de tempo, mas chega o tempo da justiça,
Quando os maus vão conquistando riquezas, o que eles querem é ter a garantia da impunidade, é ter a garantia de que tudo que eles conseguiram vai ficar para sempre com eles. Mas o Senhor impede que eles consigam isso, porque eles avançam em um tempo, mas sempre chega o tempo da justiça de Deus quando eles são frustrados. E quando esse dia vem, eles conseguem ver. Lutei, 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 enganei, enganei, enganei para cair aqui, nessa situação de desgraça. Ao longo da vida mostra isso. É só você acompanhar os documentários de vários traficantes de droga, de várias pessoas que se prostituíram. Elas conseguem fama, conseguem poder por um tempo, mas de repente chega o dia em que tombam e eles dizem: tudo foi em vão. Versículo 4: o preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Esse versículo 4 nos diz que nós precisamos buscar as melhores oportunidades. O preguiçoso fica pobre, nós devemos entender não apenas aquele que não trabalha como preguiçoso, mas aquele que trabalha muito e não ganha o suficiente e fica pensando: estou trabalhando, trabalhando, mas eu ainda preciso ganhar mais, ainda faltam recursos. Se você está trabalhando, mas o que você ganha não é suficiente para cobrir todas as despesas, então, se você não estuda e não busca outras oportunidades no contraturno para o seu crescimento, para conseguir uma oportunidade melhor, para que você possa ter um ganho maior, você também se encaixa como preguiçoso. Porque preguiça aqui fala sobre o preguiçoso fica pobre, fala sobre aquele que se acomoda, aquele que não busca melhores oportunidades. É dever de quem segue a Deus sempre buscar conhecimento. Nós lemos ontem em Provérbios 9 que a sabedoria está no alto das montanhas, chamando a todos e dizendo: venham e comam da minha comida e bebam do meu vinho. E a comida da sabedoria é: busque sempre sabedoria. O capítulo 4 de Provérbios, aqui no versículo 7, veja aqui, capítulo 4, versículo 7. Para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Então use toda a sua força, todo o seu tempo, todos os seus recursos para que você tenha sabedoria. Quanto mais coisas você aprende, mais capacidade você tem de aumentar as suas rendas e mais você valoriza o seu tempo de trabalho. Um trabalhador numa CLT, ele vai ganhar um salário mínimo que, se você divide por 30 dias, não chega a R$ 100 ao dia. Mas um trabalhador especializado consegue ganhar até R$ 100 por dia ou muito mais. E se você treina a sua capacidade de realizar vendas, você pode conseguir um valor infinito. Não existe limite para vendas. Então o preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Esse quem se esforça no trabalho enriquece não é você ficar ali onde você trabalha na CLT e você dá todo o teu sangue para o seu patrão, para o seu empregador. Enquanto você estiver aí, você deve trabalhar bem, deve ser honesto, deve ser leal. Mas você deve, logo depois que chega em casa, procurar uma outra oportunidade. Esse lugar em que você está é apenas uma passagem para você ter condições financeiras, para você ter como pagar outros estudos, outros cursos. Mas eu ainda não consigo pagar os cursos. Entre na internet, no YouTube, tem muitos cursos
que são gratuitos e você pode aprender alguma coisa nova para que você possa ter um rendimento maior dos seus ganhos. Deus ilumine e abençoe todos que estão buscando uma mudança de carreira e que todos prosperem e tenham a iluminação de Deus para encontrar uma nova colocação em que sejam mais prósperos nos seus ganhos. Versículo 5: Quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. Então a vida é sobre isso. Se você tiver juízo, você vai cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Ter juízo começa com esse entendimento. Nós somos corpo, alma e espírito. No seu corpo, você precisa beber água, você precisa cuidar do seu sono, a não ser se você estiver querendo mudar de carreira. Que eu acabei de falar no versículo 4, que o preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Muitas vezes você está num trabalho que não lhe paga tão bem. Então você vai precisar gastar algum tempo no contraturno, estudando de madrugada muitas vezes por um período de tempo, para que você consiga mudar de carreira, para que você consiga avançar. Mas depois que você passar por esse tempo da transição para algo melhor, você tem que ter um tempo de descanso. O sono é importante. Beber água é importante. Tirar um tempo para que você cuide da sua alimentação também é importante. Muitas pessoas chegam do trabalho, almoçam em restaurantes, comem em excesso, aumentam o seu peso e acabam ficando com dificuldades para poder fazer outras coisas, como por exemplo estudar e melhorar a sua condição. Então muitas vezes é melhor você levar a sua refeição pronta e balanceada. Pode parecer tolice, mas isso é uma coisa que ajuda muito no cuidado com a sua saúde. Depois você deve tomar cuidado com a sua alma. A sua alma, que é o centro dos seus desejos e das suas vontades. Cuide de fornicação, prostituição, lascívia, malícia, aquelas rodas no local de trabalho em que ficam fazendo piadas sexualizadas, piadas com pretos, com orientais, com carecas, com pessoas pobres, com estrangeiros. Essas rodas, elas vão corrompendo você, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Preste atenção na sua alma para você não ficar com inveja de alguém que está prosperando. Se você perceber que alguém prospere na tua alma entrou inveja, diga assim: que essa pessoa prospere mais e que eu também seja abençoado pelo Senhor. Eu sei que o Senhor também tem a bênção certa para a minha vida. Diga isso em pensamento e confie no Senhor. E também cuide do seu espírito. Quem tem juízo ora todos os dias e tem o tempo da leitura da palavra, e vai colher no tempo certo. Você está plantando, toda semente vai brotar e dar o seu fruto. Então quem tem juízo e todo dia faz a coisa certa, colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. Então tem aquelas pessoas que plantam, e na hora de pegar a sua parte, elas não prestam atenção. Então elas vão perder a sua parte. Versículo 6. Os bons são abençoados, as palavras dos maus escondem a sua violência. Então, seja sempre no caminho da bondade, você será abençoado. E cuide das pessoas que estão à sua volta. Nem todo mundo que elogia você quer o teu bem. As palavras dos maus escondem a sua violência. Às vezes a pessoa te dá um tapinha nas costas e no coração dela, ela não quer ver você bem. E você sente isso. Quando a pessoa dá o tapinha nas costas, no tom de voz, o Espírito de Deus traz o discernimento. Ele colocou em cada um de nós
essa condição de perceber isso. Se você tem sido uma pessoa que é má, que dá o tapinha nas costas do seu colega e fala assim, dá palavras elogiosas, mas no seu coração você esconde o mal, torcendo pelo mal do próximo, pare de fazer isso. Você está sendo mal. O que você ganha fazendo isso? Arrependa-se do seu pecado. Peça-me perdoa a Deus e me limpa o coração, para que eu possa seguir na bondade. 7. Os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos. Você faz o mal e as pessoas logo esquecem de você, porque as pessoas sempre vão querer esquecer as coisas ruins que aconteceram. E se você é daquelas pessoas que diz assim, que disse agora, eu não, eu lembro de cada detalhe que me fizeram no mal, você está sendo tolo. O Pai Nosso diz assim, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você não perdoar aqueles que lhe fizeram mal, você não conseguirá o perdão de Deus. O critério de Deus é perdoar. Uma vez Pedro perguntou a Jesus, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? E Jesus respondeu, 7? Jesus respondeu, não apenas 7, 70 vezes 7. 70 vezes 7 é igual a 490. E Jesus deu esse número tão alto porque, por mais que alguém lhe faça mal, nunca vai conseguir fazer mal 490 vezes por dia. A ideia, na verdade, quando Jesus disse isso perdoe sempre. Versículo 8. Quem tem juízo, aceita os bons conselhos. Quem não tem cuidado com o que diz, acaba na desgraça. Então preste atenção naquilo que você tem falado. Quem tem juízo, aceita os bons conselhos. Em outras palavras, quem tem juízo, quando não sabe o que fazer, pede conselho. Ontem, quando nós lemos Provérbios 9, nós falamos que o conselho é uma das colunas da sabedoria. Você deve pedir conselho para pessoas experientes naquilo que você busca, naquilo que você não sabe. Então, mas não com qualquer pessoa. Não é só porque alguém é mais velho que você vai pedir conselho para aquela pessoa. Você vai pedir conselho para a pessoa que tem excelentes resultados. Então, se você quer saber sobre casamento, você não vai pedir para uma pessoa mais velha só porque ela é mais velha. De repente, essa pessoa mais velha é uma pessoa que é divorciada, que teve muitos relacionamentos e que não soube cuidar do seu próprio casamento. E de repente você encontra um casal que é mais jovem, mas que estão indo muito bem no casamento e que tem bons conselhos para dar a você. Então, busque conselhos de pessoas que têm experiência e que têm excelentes resultados, porque pelos resultados eles mostram que vão ter como lhe ensinar alguma coisa. Agora, quem não tem cuidado com o que diz, acaba na desgraça. 9. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. Mais um versículo falando sobre a importância da honestidade. Se você é honesto, você anda de cabeça erguida. Você anda em paz e segurança. Mas quem é desonesto vai ser desmascarado cedo ou tarde. Não compensa você ser desonesto. É algo ruim, porque cedo ou tarde descobrem o que você fez e o seu nome, a sua reputação será destruída por falta de sabedoria da sua parte. É melhor você crescer com honestidade, que você cresce com segurança, do que você fazer o mal e depois ficar correndo risco de perder aquilo que você ganhou de maneira desonesta. 10. Quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. Então, tem pessoas que veem alguma coisa errada
e elas não falam. E muitas vezes, quando alguém pede um conselho, alguma coisa, ela fala uma mentira só para não ficar mal com aquela pessoa. Mas é melhor você falar com franqueza, porque quando você é franco, você ajuda aquela outra pessoa. Então, seja verdadeiro e trabalhe pela paz. Se você pode ajudar a pessoa a melhorar aquilo que ela lhe pediu, ajude aquela pessoa. Se você não tem como ajudar a pessoa, diga para a pessoa: olha, eu poderia dizer que está muito bom, mas eu, olhando do lado de fora, vejo que você pode fazer algo melhor. Mas nesse momento, eu não tenho como lhe ajudar. Seja franco. Muitas vezes a franqueza vai fazer com que num primeiro momento a pessoa não goste daquilo que você falou. Mas depois ela vai voltar e vai dizer: obrigado porque você foi franco. Versículo 11. As palavras dos bons são uma fonte de vida, mas as palavras dos maus escondem a sua violência. Então, os bons falam palavras que trazem vida. Os maus só falam palavras que escondem a sua violência. Muitas vezes aquele que elogia você está sendo mal com você. Porque ele vê que você está indo para o precipício, mas ele fala: pode ir. E você tropeça e depois você fala: você falou para mim para eu ir para o precipício. E ele fala: não, não. É que você estava tão interessado, tão interessada naquele caminho que eu resolvi apoiar você. Então os maus, eles não vão dizer a você a verdade. E nesse sentido, voltando para o versículo 10, quem esconde a verdade causa problemas. É nesse sentido que quando você critica com franqueza, você trabalha pela paz. As pessoas têm um ponto de vista muito ruim a respeito da crítica. Não seja uma pessoa sensível, que quando recebe uma crítica de alguém, já se sente mal. Preste atenção se aquela crítica não é verdadeira e você pode usá-la para colocar num degrau para você subir, para você ir para lugares mais longe. Uma crítica, muitas vezes, é muito melhor do que um tapinha nas costas e um elogio. Eu vi uma palestra há alguns dias atrás e uma palestrante, ela estava dizendo o seguinte: os elogios que eu recebi não me levaram a lugar nenhum, mas as críticas que eu recebi me levaram muito longe. Porque todas as vezes que eu recebi críticas, eu ficava pensando no que a pessoa tinha apontado e eu aperfeiçoava mais a minha ideia. E eu percebi ao longo da vida que as críticas me ajudaram muito mais do que os elogios. E que muitas vezes os elogios me paralisaram, porque eu pensei assim: já está bom. E muitas vezes os maus fazem isso. Vamos dizer que ele e que ela já estão bons, porque daí eles vão parar de crescer e de prosperar. Versículo 12. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. Veja que o versículo 12 esclarece: se você fica carregando ódio pelo que fazem a você, você vai querer brigas. E brigas levam à perda de tempo. Agora, se você perdoa a pessoa que fez o mal para você, você fala assim: deixa pra lá, que Deus ilumine essa pessoa. O que vai acontecer? Você já perdoou, o seu coração já está limpo e você fica tranquilo, livre, para poder olhar para novos projetos e seguir a sua vida em paz. É por isso que Deus fala tanto para perdoar. O perdão, na realidade, ele faz um bem para a própria pessoa que perdoa.
e faz com que o que foi perdoado, depois de um tempo, sinta vergonha em razão do que fez. Então, perdoar traz um benefício muito grande. Guardar raiva, mágoa, ira e ódio é prejudicial para a pessoa, porque ela olha para você e fala: não me perdoou, não me perdoou. E é ruim para a própria pessoa que não perdoa, porque ela fica carregando um peso dentro do seu coração. Nada pior do que carregar malas. Para que você possa decolar na vida, você tem que estar solto. Você tem que estar solto de prisões que vão prender você na terra e que vão impedir você de voar. Versículo 13. A pessoa sábia diz palavras de sabedoria, mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada. A pessoa sábia diz palavras de sabedoria, mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada. Versículo 14. Os sábios guardam todo o conhecimento que podem, mas o tolo, quando fala, logo traz desgraça. Veja que o versículo 14 fala que os sábios, eles guardam. Guardar significa saber e praticar. Eles praticam. Eles buscam sabedoria e praticam a sabedoria, todo o conhecimento que podem. Mas o tolo, quando fala, logo traz desgraça. Por quê? Porque o tolo só fala tolices. E os conselhos que ele vai trazer vão levar as pessoas que seguirem os conselhos deles para a desgraça. 15. A riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. Esse versículo mostra de maneira muito clara que devemos pensar em ser ricos. E ser ricos não fala sobre dinheiro. Fala sobre ter riqueza espiritual, fala sobre ter riqueza ética e moral, e fala também sobre ter riqueza financeira, sobre ter a vontade de prosperar, de ter ambição para crescer. Com honestidade, com verdade, com sinceridade, a riqueza protege os ricos. Quando você tem riqueza espiritual e relacionamento com Deus, você é rico espiritualmente e você recebe a proteção dele. Quando você é rico de conhecimento, o seu conhecimento te protege. Quando você é rico em finanças, as suas finanças lhe protegem do desabrigo, da fome, da falta de medicamento, da falta de tratamento médico. Portanto, busque ser rico. Se você foi ensinado na igreja ou de repente aprendeu com algum padre ou com algum pastor, os ricos são os miseráveis. Os ricos são os maus. Os ricos são aqueles que roubam os mais pobres. Mude o seu pensamento. Essas pessoas que fazem isso são pessoas que na verdade não são ricas. Elas podem ter dinheiro, mas elas são pessoas pobres espiritualmente. Então não confunda a riqueza financeira com o que significa verdadeiramente riqueza. Riqueza é um conceito global, um conceito amplo, que envolve o corpo, a alma e o espírito. De que adianta uma pessoa ser muito rica e se empanturrar e não cuidar da sua saúde e viver fumando, bebendo e em drogas? E tem muitas pessoas que são ricas de dinheiro, mas que são pobres no cuidado com o seu corpo. Então, riqueza envolve corpo, alma e espírito. E a pobreza destrói os pobres. A pobreza que é a falta de conhecimento, a falta de espiritualidade, a falta do cuidado com a saúde, a falta do dinheiro também é o que destrói os pobres. 16. O trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado é somente mais pecado. A palavra pecado significa errar o alvo, fazer algo torto, algo errado. Então o trabalho dos bons produz vida, mas o resultado de fazer as coisas de maneira errada, de maneira incompleta, de maneira imperfeita, de maneira que não é adequada, é somente mais pecado. Quem vende alguma coisa mentindo sobre um produto, depois vai ter que mentir de volta, para dizer assim: não, fique com o produto porque vale a pena sim. Então faça as coisas com
Bondade, o trabalho dos bons produz vida. Versículo 17: aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. Então, se você aceita a correção, você vai achar o caminho certo. Mas se você não aceita, você vai viver no erro. 18. Com as suas palavras o mentiroso esconde o seu ódio. Quem espalha mexericos não tem juízo. Então, muitas vezes o mentiroso tem ódio. E ele dá um tapinha nas costas e fala: você está indo muito bem. Por isso tome cuidado com as pessoas que elogiam. Você nunca sabe quais são as verdadeiras intenções da pessoa. E quem espalha mexericos não tem juízo. Quem espalha mexericos, quem é fofoqueiro, não tem juízo, porque o fofoqueiro é aquele que gasta tempo prestando atenção na vida dos outros. O tempo que a pessoa gasta cuidando da vida dos outros para poder criar a fofoca é o tempo que ela está perdendo da vida. E se a pessoa for fofoqueira, ela vai ficar o tempo todo cuidando da vida dos outros e jogando o tempo dela no lixo. Não seja uma pessoa que fica cuidando da vida dos outros, cuide da sua vida, porque quando você se dedica totalmente nos teus projetos, você avança. Seja uma pessoa que fala de ideias para crescimento. Como nós lemos no versículo 15, a riqueza protege os ricos. Busque riqueza de conhecimento, riqueza de informação, riqueza em aumentar o seu relacionamento com Deus. Fuja dos mexeriqueiros, dos fofoqueiros. Eles vão tomar o seu tempo com besteiras. E nunca um mexerico é para o bem, sempre é para fazer coisas ruins, comentar coisas ruins sobre outras pessoas, destruir a imagem e a reputação dos outros. 19. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Então veja que aquelas pessoas que estão mais tempo dedicadas usando seus pensamentos para prosperar, para evoluir, para crescer, elas não têm tempo de ficar falando. Agora os mexeriqueiros, eles têm tempo de ficar olhando para ficar falando mal dos outros, para ficar fofocando da vida dos outros. 20. As palavras dos bons são como a prata pura. As ideias dos maus não têm valor. Sim, os bons, eles têm boas palavras, porque eles pensam o bem. Agora os maus vão falar o quê? São ideias que não têm valor. 21. As palavras dos bons fazem bem a muita gente, mas a falta de juízo leva à morte. Versículo 22. A bênção do Senhor Deus traz prosperidade, e nenhum esforço pode substituí-la. Veja que quando você tem a bênção de Deus, você vai longe. Mas se você não tem a bênção de Deus, você pode se esforçar muito, mas você não vai alcançar os mesmos resultados. E como que eu alcanço a bênção do Senhor? Seguindo esses conselhos que nós estamos lendo aqui em Provérbios 10. Faça as coisas com bondade, faça as coisas com honestidade. Não perca o seu tempo para fofocar da vida dos outros, mas gaste o seu tempo totalmente concentrado na sua própria evolução e no seu crescimento. Faça as coisas com correção e justiça. E Deus vai ver que você está seguindo no caminho certo. E Ele vai prosperar você. Agora, se você se esforçar muito, fazendo coisas erradas, com desonestidade, com mentira, com trapaça, com engano, você não vai prosperar. Você pode até prosperar por um tempo, mas logo você tropeçará. 23. Para o malvado, fazer o mal é divertimento, mas a pessoa sensata encontra prazer na sabedoria. Seja sensato. Fuja de fazer o mal como divertimento. Tem pessoas que se divertem fazendo mal, mas fuja disso. Seja sensato e tenha prazer na sabedoria. 24. Quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso mesmo que lhe acontece. Mas a pessoa direita consegue o que deseja. Então veja, quando o mal tem medo de alguma coisa, é exatamente isso que acontece com ela. Mas a pessoa direita consegue o que deseja. Em outras palavras, aquilo que você faz vai voltar para você. Se você for mal, o mal lhe retornará. Se você for direito, você prosperará. 25. Vem a tempestade e acaba com os maus, porém os honestos continuam sempre firmes. Mais um versículo dizendo: se você é mau, o mal virá sobre você de maneira repentina.
A tempestade vem de maneira repentina, mas os honestos continuam sempre firmes. Por isso, vale muito a pena sempre você andar na correção e na justiça. Você sempre vai crescer sem medo algum de retroceder. 26. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa, ele será tão irritante como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos. Vinagre para os dentes não tem utilidade. Fumaça nos olhos causa coceira nos olhos. O vinagre nos dentes pode causar o quê? Alguma ardência. Assim também o preguiçoso, quando você pedir que faça alguma coisa, vai trazer algum mal-estar para você. Então, não se envolva com pessoas que são preguiçosas. Versículo 27. Quem teme o Senhor tem vida longa, porém os maus morrem antes do tempo. Se você coloca Deus em alta consideração e faz aquilo que Ele manda, você terá longevidade. Mas se você for mal, e ser mal aqui é, se você não cuidar do seu sono, não cuidar da sua alimentação, comer em excesso, não praticar atividade física, se você não quiser ler a palavra de Deus e orar, então você vai morrer antes do tempo. Muitas pessoas morrem, mas o morrer aqui pode significar estar em ansiedade, em depressão, dentro de um hospital, não sabendo como lidar com a situação da vida. Isso é uma forma de ter uma vida que não é uma vida com vida, mas é uma vida em que a pessoa está viva, mas ela está morta, porque ela está mal. Então, os maus morrem antes do tempo. Cuide do seu corpo, cuide da sua mente e cuide do seu espírito. Tenha relacionamento com Deus, leia a palavra todos os dias, cuide dos seus pensamentos. Limpe o seu coração de inveja, de adultério, de fornicação, de pornografia, de pensamentos ruins a respeito do seu próximo, do seu chefe, das pessoas ricas. E também cuide do seu corpo. 28. A esperança dos bons traz alegria, mas os planos dos maus dão em nada. Ainda no versículo 27, cuide também do seu relacionamento, do seu casamento. Afinal de contas, a pessoa com quem você se casou é carne da sua carne. 28. A esperança dos bons traz alegria, mas os planos dos maus dão em nada. 29. O Senhor protege os bons, mas causa a desgraça dos que fazem o mal. Então veja, o Senhor vai proteger você. Vale a pena você agir com correção, com bondade, honestidade, porque o Senhor lhe protegerá. E que melhor do que a proteção do Senhor? Agora, o próprio Senhor vai causar a desgraça dos que fazem o mal. Não é que o Senhor é um Deus mau, que vai atrás dos que fazem o mal e diz: agora eu vou fazer vocês sofrerem. Não é isso. É que o Senhor, ele vela pela lei da semeadura. Aquilo que você planta é o que você colhe. Então, aquele que é mau receberá o castigo no tempo certo. 30. As pessoas direitas estarão sempre em segurança, porém os maus não terão onde morar. É um versículo que fala sobre a provisoriedade daqueles que praticam o mal. Você pode ver alguém que é mal prosperar por um tempo, mas cedo ou tarde eles tropeçam. O 31. As pessoas honestas dizem coisas sábias. Quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. Mais um versículo confirmando a lei da semeadura. E o 32. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. Então seja uma pessoa direita que busca o conhecimento. Se você andar no caminho direito, você sempre vai ter coisas boas para dizer. Mas quem é mau está sempre ofendendo os outros. Por quê? Porque quem é mau vive uma vida ruim. A pessoa pratica o mal, pratica a desonestidade, a mentira, a infidelidade, e depois ela recebe isso. E aí depois ela fica chateada porque ela vai sofrendo ao longo da vida e vai ofendendo os outros. Quando uma pessoa ofende você, aquela ofensa fala muito mais sobre ela do que sobre você. A pessoa que vive ofendendo as outras mostra que não está bem com ela mesma. Então, cuide da sua vida. Então, essa é a palavra de hoje. Não sei se você pensa que as pessoas, talvez você esteja pensando assim, mas quem faz o mal prospere, quem faz o bem é que cai. Algumas semanas atrás, uma cantora chamada Anitta, que é bastante famosa aí no Brasil e já alcançou fama no mundo,
veio a público chorando e dizendo assim. Ela estava chorando e dizendo: eu estou pensando por que eu lutei tanto por riqueza, por fama, e ainda assim eu me sinto vazia e não consigo felicidade. Será que eu não poderia ter a felicidade vivendo como eu estava antes, sem ter o dinheiro e sem ter a fama? Então veja que muitas pessoas podem olhar para a fama dela e podiam dizer assim: olha ali o exemplo. Ela cantava na igreja quando ela era criança. E depois ela começou a cantar para o mundo e começou a se sensualizar e muitas pessoas disseram: seguir a Deus não vale a pena. Veja que ela saiu de cantar para Deus e começou a ficar muito rica e muito famosa. Mas agora, depois de conseguir tanta riqueza e tanta fama, ela vem a público chorando e dizendo: será que eu fiz o certo? Porque eu só posso sentir felicidade se eu estiver atrás de mais um pouco de riqueza. Mas chega uma hora que a riqueza é tanta que aí a pessoa consegue ver que só a riqueza de financeira e fama não suprem o vazio da alma. Quando nós lemos o versículo 15 aqui, que fala que a riqueza protege os ricos, ela pode ter conseguido muita fama e muita riqueza financeira, mas na verdade ela não conseguiu a riqueza plena. A riqueza que nós falamos que envolve também a alma e o espírito. Então repense, se você olha para os maus e pensa assim, eles conseguem. Podem conseguir por um tempo. Podem parecer que são. Mas na verdade aquilo é só aparência. A palavra de Deus sempre prevalece no final. Vamos fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por essa palavra que nos fala para buscarmos sempre a sabedoria. Que nós possamos ter riqueza espiritual primeiro, de temer ao Senhor e de também cuidarmos dos nossos pensamentos e da nossa mente. Guarda-nos de todo pensamento de infidelidade, traição, adultério, prostituição, pornografia, mentira, engano, trapaça, avareza, crítica em relação ao próximo que não tem justificativa, que não é franca, mas que vem como fruto de inveja. Arranca todo esse mal de nossa vida e também nos abençoa para que tenhamos sabedoria para cuidar do nosso sono, da nossa água, da nossa alimentação, que possamos dar graça em tudo que recebemos do Senhor e que possamos ser verdadeiramente prósperos e ricos e sábios para glorificar o Teu nome. E que o Senhor afaste da nossa vida as más companhias, aqueles que são os maus, que trazem as palavras más, elogios falsos, enganadores e mentirosos. Arranca do nosso caminho e prospera na vida de todos os teus filhos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente. Amém.